Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Eu peço que os irmãos se coloquem no nosso texto de hoje, que suponho que vocês já saibam do texto, né? Nós estamos fazendo a exposição sequencial de 1 aos Coríntios e hoje nós estaremos fazendo a exposição do verso 2, a partir do verso 2 do capítulo 11. Então, aqueles que forem encontrando, por favor, se coloquem em pé para que possamos fazer a leitura do texto bíblico. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, nós estaremos fazendo a leitura a partir do verso 2. O texto diz assim: Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça, e toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher por causa do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher. Desculpem, que eu estou lendo aqui direto do aplicativo e aí fica mais difícil, que é a versão que eu estou pegando aqui para leitura com vocês. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos: é apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido, e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher, pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus Pai, agradecemos e engrandecemos o Teu santo nome por estarmos aqui mais uma vez diante da Tua presença, como igreja reunida, para celebrarmos a Ti mais um culto semanal. Nós escolhemos o melhor lugar, que foi iniciar a semana diante da Tua santa presença como Tua igreja. E nós te pedimos, Pai, que a Tua palavra neste momento edifique as nossas almas e também salve aqueles que porventura estão aqui conosco e ainda não tiveram um encontro com Cristo nosso Senhor. Te pedimos que a Tua palavra, de forma poderosa, cumpra com o seu objetivo para com as nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço, amém. Os irmãos podem sentar. Eu sempre estou fazendo a leitura aqui pelo computador, só uma explicação rápida, porque fica melhor. Como eu estou acompanhando com o sermão, fica até mais fácil de manter a linha de visão desse jeito aqui. Eu acredito que tem algumas pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez, pelo menos nesse período em que nós estamos fazendo a exposição. Mais uma vez, nós queremos dizer àqueles que nos visitam ou repetir, geralmente eu faço essa repetição, que nós estamos fazendo a exposição de 1 aos Coríntios. Nós iniciamos a partir do capítulo 1 e
planejamos encerrar daqui para o fim do ano. Então nós chegamos a essa parte aqui, que é o capítulo 11, que eu acredito que, sem dúvida, é uma das partes mais difíceis. É tão difícil que me deu tanto trabalho esse texto, que hoje eu acordei e fiquei pensando que dia da semana seria. Se seria o dia que eu levaria, que as meninas iriam para a aula, que eu teria que levantar para arrumar as meninas para ir para a aula, se seria sábado e eu teria que ficar em casa, ou se seria domingo de manhã eu iria para a EBD. Aí eu concluí que eu deveria vir para a EBD. De tão atordoado, eu fiquei até tarde trabalhando com esse texto, porque de fato é um texto extremamente difícil, principalmente porque nós estamos em um século muito distante do contexto em que ele foi escrito. Então, por isso, a gente precisa fazer um teletransporte lá para o primeiro século da era cristã, para podermos entender corretamente. Até mesmo porque cada comentário bíblico acerca desta passagem que eu pegava, um autor dizia uma coisa e o outro dizia outra coisa. Um dizia que o véu em si era algo que deveria ser um costume para nós atualmente, visto que ele trabalha com algumas questões que são eternas, que a Bíblia defende como questões que nunca mudarão enquanto nós estivermos aqui na terra como igreja. Já outro dizia, não, essa é uma questão apenas de contexto e não é válido para nós. Aí você já imagina como é que fica a cabeça da gente um processo como esse. Eu queria iniciar a exposição desse texto, depois dessa ladainha inicial, lembrando que faz um determinado tempo que eu li uma história muito interessante que Spurgeon conta em um livretozinho que ele escreveu, onde uma criança estava passando fome juntamente com a sua mãe, e nesse dia exatamente quando essa história aconteceu, essa criança estava sentindo muita fome. Digamos assim que seria o ápice do momento de fome que ela estava passando. E ela vira para sua mãe e diz: mãe, a senhora acha que Deus quer nos matar de fome? Esse foi o seu questionamento. E a mãe respondeu: não, filho, ele não fará isso. E a criança logo replica dizendo o seguinte: mas se ele o fizer, ainda assim nós devemos amá-lo e servi-lo. Eu achei interessante, porque esta é a imagem fiel de um adorador, de um verdadeiro adorador do Senhor. Eu diria que pessoas assim saberão se comportar quando estiverem na presença de Deus, reunida em culto. Porque o que nós temos visto, por outro lado, é que existe uma onda de insubmissão quando as pessoas se reúnem como igreja diante de Deus. Mas a submissão do adorador está ou acontece antes dessa pessoa se colocar como igreja em culto a Deus. Eu diria que adoradores, à semelhança dessa criança que nós acabamos de citar essa história, entendem que sem submissão não há culto, que é aquilo que nós iremos enfatizar hoje. Pessoas assim sempre respeitarão a presença de Deus quando estiverem diante dele. O problema anterior, que nós tratamos em vários capítulos aqui com os irmãos, nós comentamos algumas coisas. Nós falamos, esse assunto começa a partir do capítulo 8 e só encerra no versículo 1 do capítulo 11. É por isso que nós fizemos a leitura a partir do versículo 2, porque o versículo 1 fazia parte da outra ideia, era um encerramento daquilo que Paulo estava falando sobre as comidas sacrificadas aos ídolos. Então, o problema anterior se referia a questões diárias, eu diria, e social da vida dos coríntios. Não se referia à questão do culto em si. Vocês vão perceber que há uma mudança de tom, e a partir de agora, até o capítulo 14, as questões são referentes aos problemas de culto público. Tanto é que neste capítulo, do versículo 2 ao versículo 16, nós temos a referência quanto à questão do uso do véu na igreja, quando a igreja estava reunida. Então, estava tendo um problema sobre essa situação. E logo depois, a partir do versículo 17 até o final, nós temos outra questão de culto, que é importante para nós entendermos, inclusive, o uso dos dons que Paulo vai falar logo depois.
E aí nós temos a questão da ceia, para encerrarmos esse capítulo, que nós iremos fazer a exposição no próximo domingo. Então, nós precisamos entender essa questão. A partir de agora, do capítulo 11, mais precisamente do versículo 2, até o capítulo 14, se tem questões relacionadas a problema do culto. Como é que o culto estava acontecendo, como é que era a compreensão das pessoas de como o culto deveria acontecer. Já comentamos também algumas vezes aqui para os irmãos o quanto as mulheres eram depreciadas nas culturas antigas. Principalmente nós fizemos um correlato quando fizemos a exposição de um texto em Efésios, que fala sobre a questão da submissão feminina. Nós fizemos um correlato entre a posição judaica, ou o pensamento judaico sobre as mulheres, e o pensamento grego. E nós concluímos que o pensamento grego ainda era pior quanto à questão das mulheres. Era mais depreciativo. E citamos algumas coisas que não iremos lembrar, eu quero apenas destacar duas. Não havia fidelidade conjugal às mulheres dentro da cultura grega, já que a gente vai falar sobre uma igreja que está inserida dentro do contexto grego, então é importante que nós lembremos isso. E por vezes essas mulheres eram excluídas da vida religiosa e também da vida política. Mas o cristianismo trouxe um conceito, eu diria, totalmente diferente sobre o papel da mulher, tanto para a cultura judaica quanto para a cultura grega. Um exemplo que temos da própria história que vocês já conhecem é: mulheres fizeram parte do círculo íntimo de Jesus. Os evangelhos falam sobre isso, sobre a importância delas. Os evangelhos vão dizer que mulheres serviram Jesus com as suas posses, e também que as mulheres foram as primeiras a testemunhar de sua ressurreição. Isso faz com que elas tenham agora uma certa relevância dentro do cristianismo, que elas não tinham dentro da cultura judaica e nem da cultura grega. E é provável que essas informações devem ter acendido uma chama de libertação ao jugo que foi imposto por séculos àquelas mulheres, principalmente no contexto grego. Ainda mais que Paulo defendia a igualdade espiritual entre homem e mulher. Alguns indivíduos pegam Paulo fora de contexto e vão dizer: Paulo era machista, ou qualquer coisa assim. Mas você vai perceber que, quando você vai ler Paulo da forma correta, principalmente olhando para o texto como um todo, você vai perceber que não é isso. Olha o que Paulo diz sobre as mulheres: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Paulo falou isso em Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas dizem por aí que foi a primeira carta do apóstolo Paulo. Então era algo que ele defendia e as pessoas sabiam disso. Esse era o pensamento delas. E aí é provável que as mulheres em si, sabendo de tudo aquilo que eu falei sobre o papel das mulheres diante de Cristo, nós temos Marta, nós temos Maria, a Bíblia citando Jesus envolvido dentro desse contexto. Então, isso chega e é contado de forma oral para aquelas pessoas. Em vista disso, algumas mulheres começaram um movimento de libertação em Corinto, em que existem teólogos que vão dizer que foi um levante feminista já na igreja, porque afinal de contas, parece-me que o cristianismo nos faz entender que temos direitos diferentes, e temos tido uma história de um pesado jugo sobre nós, imposto pelos machos, pelos homens. E aí Paulo, para solucionar esse problema, escreve para dizer algo bem interessante, e é o que nós queremos compreender o texto: o culto a Deus deve ser oferecido em uma postura de submissão. O problema está lá, e Paulo vai escrever para dizer isso para aquela igreja. Antes de tudo, vocês precisam entender que o culto a Deus deve ser oferecido em uma postura de submissão.
E aí ele faz um primeiro destaque que nós colocamos do versículo 2 até o versículo 10, é que Deus estabeleceu um padrão prévio das coisas em sua igreja, que está aqui conforme nós colocamos. O padrão foi Deus que estabeleceu, não fomos nós, ou não deve ser nós. Nós não somos o dono da igreja, o dono da igreja é Deus. O dono da igreja é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se você faz parte da igreja de Cristo, precisa entender isso. Muita gente tem visão equivocada acerca da igreja. As pessoas querem inovar sobre a igreja e começam a tentar implantar algumas coisas ou compreender algumas coisas com base em seu contexto social e esquecem de que a igreja é de Deus e tudo aquilo que a igreja deve fazer e precisa fazer já foi estabelecido por Ele. Então, precisamos compreender. E é isso que Paulo está dizendo para aquele povo. Então, no versículo 2, Paulo faz, eu queria começar do versículo 2 aí, que ele faz uma breve pausa, eu diria que uma breve pausa introdutória do próximo assunto, que é o assunto que começa no versículo 3. E aí no versículo 2 ele elogia os coríntios pela lembrança que tinham dele e por se apegarem fielmente aos ensinos orais que ele lhes transmitiu. A igreja, precisamos entender, para compreendermos esse texto, a igreja inicialmente não tinha manuais ou credos escritos. Talvez o primeiro credo da igreja, o primeiro manual que ela passa a ter, é aquela carta que a igreja se reúne lá em Atos capítulo 15 e acontece o concílio, o primeiro concílio da história do povo de Deus, no sentido igreja, que é o concílio de Jerusalém. E ali é produzido um texto e esse texto é enviado. Mas até então não se tinha outra coisa. Jesus Cristo não escreveu nada. E aí destacamos aí o seguinte: os livros e cartas foram surgindo conforme a necessidade dos que haviam sido alcançados pelo Evangelho. Até então tudo era transmitido de forma oral. O que as pessoas tinham era isso, um ensino sendo transmitido de forma oral. Jesus Cristo veio ao mundo, aconteceu isso, aquilo outro, e era contado, era transmitido. Os apóstolos eram as figuras que deveriam fazer isso, porque foram pessoas que testemunharam aquilo que Cristo fez. Por isso é que eles eram apóstolos, eles eram testemunhas de alguns fatos, principalmente sobre a questão do batismo de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. Isso fica muito claro lá no capítulo 1 de Atos, quando o apóstolo Pedro diz quais eram as características daquele que deveria ser o substituto de Judas como apóstolo. Ele deveria ter visto tudo isso, porque ele iria contar para as pessoas e elas iriam guardar essas informações. Por isso é que Paulo fala sobre tradições. Isso é importante, porque a gente às vezes ouve falar sobre tradição e lembramos logo do catolicismo, e nós temos uma visão totalmente hostil à questão da tradição, e a Bíblia em alguns momentos fala sobre ela. Aquilo que a igreja aprendeu no primeiro século vinha ou adivinha das tradições que eram contadas, dos fatos que eram narrados e foram sendo transmitidos ao longo da história. É isso que precisamos entender. E aí no versículo 3, Paulo esclarece que há uma ordem distinta entre o ser humano, e aí ele diz assim: o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Neste sentido aqui, a cabeça em seu sentido metafórico, que é o que está sendo aplicado, pode se referir à parte mais importante do todo, parece-me que é isso, ou a origem de alguma coisa. Um comentarista bíblico vai dizer que Paulo não está dizendo, nesse sentido, que o homem é o senhor da mulher. Ele diz que o homem é a origem do ser da mulher. E aí o versículo 4 vem e diz que o homem que profetiza com a cabeça coberta
literalmente envergonha ou desgraça a sua cabeça, já que estaria ocultando a glória de Deus, que ele deveria refletir. Ele é o responsável por refletir a glória de Deus. Nós já passamos em Gênesis capítulo 3 e citamos lá, apesar da mulher ter sido a primeira pessoa, diríamos assim, que caiu ou que foi enganada pela serpente, quando Deus retorna ao jardim, ele vai conversar com o homem que era o responsável. Ele é que é o indivíduo que ficou responsável por representar Deus aqui na terra. Apesar de a mulher ter feito isso, Deus vai lá e cobra esse homem. Ele não responsabiliza inicialmente a mulher, porque o homem era o responsável. O Wayne Grudem, que é um teólogo batista, vai dizer em uma teologia sistemática o seguinte, que ao que parece, quando Satanás vai lá com a mulher, Satanás está querendo reestabelecer uma liderança contrária àquilo que Deus estabeleceu quando criou o homem, porque o homem é o responsável por essa criação. Ele é que representa essa criação, ele é que é a imagem e semelhança de Deus, primeiramente. Então ele vai ser responsabilizado por tudo o que acontece. Alguns homens, quando pensam em Gênesis capítulo 2, capítulo 3, neste texto aqui, em Efésios também, em alguns outros textos, só pensam na parte que lhes é importante, e não lembram da parte onde serão cobrados, diante da responsabilidade que Deus lhes deu. No versículo 5, a mulher que se apresentasse sem véu, estava desonrando a si mesma, é isso que o texto vai dizer, pois seria considerada, de acordo com aquela cultura, com o costume daquele povo, uma mulher de má fama, como acontecia com aquelas que rapavam a cabeça. E aí aqui eu quero comentar alguma coisa sobre a parte de contexto histórico, para que possamos entender o que Paulo provavelmente pensa quando diz isso. Por exemplo, o judeu tinha permissão para pedir divórcio se a mulher fosse em público sem a cabeça coberta. Ele podia, ele tinha permissão. E esse não era o costume só dos judeus. Lá em Tarso, as mulheres tinham que cobrir a face quando apareciam em público também. Um pouquinho mais distante, lá em Chipre, outra cidade importante, e a Bíblia fala sobre Chipre, uma mulher culpada de adultério devia ter o cabelo cortado e era considerada uma meretriz ou uma prostituta. Esse era um costume daquela época, e que aquelas pessoas sabiam, mas mesmo assim estavam querendo estabelecer outros padrões que não eram aqueles que foram estabelecidos por Deus. E aí nós temos, Paulo preocupa-se em reafirmar o princípio bíblico da igualdade entre os sexos, que nós já falamos lá no capítulo 7, do versículo 3 ao versículo 4, mas também confirma que o homem deve ser o cabeça da mulher, apesar da igualdade espiritual entre ambos, conforme ele coloca aqui no texto. Esta passagem deve ser lida e entendida à luz de uma situação histórica, que é aquilo que nós defendemos, apesar de vários comentários que foram ditos por alguns autores. Por causa do papel das mulheres na adoração licenciosa, no templo de Afrodite, que era algo costumeiro dentro daquele contexto, essas mulheres eram prostitutas sagradas e eram chamadas de sacerdotisas, digamos assim. E qualquer ajuntamento que as mulheres tomassem uma parte importante dentro daquele ajuntamento, era considerado suspeito, dentro daquele contexto. O cabelo curto em si era indicação de que a mulher havia sido uma das adoradoras daquela deusa. Seu papel como sacerdotisa permitia-lhe ser voz ativa nos ajuntamentos públicos que aconteciam naquela época.
E aí nós destacamos o princípio aqui: não deveria haver, ao que tudo indica que Paulo coloca, absolutamente nenhuma confusão entre a adoração a Deus e com qualquer deidade pagã na mente da pessoa que visitasse uma adoração cristã. A adoração cristã, ou a adoração dos crentes do primeiro século, deveria ser algo totalmente diferente daquilo que o homem havia estabelecido. Então, para Paulo, não é concebível que você adentre um templo cristão ou uma reunião cristã e você não seja convertido e você lembre da idolatria que é praticada em algum lugar. Cabe a nós hoje pensarmos sobre isso também. Com frequência, nós temos visto algumas igrejas que você, ao adentrar ali, você imagina que estivesse inclusive em um terreiro de Umbanda. E eu sei muito bem, porque eu venho de um contexto onde isso acontece o tempo todo. Você não sabe se aquilo de fato é uma igreja ou é um terreiro de Umbanda. E aí Paulo está pensando dessa forma: não deveria haver absolutamente nenhuma confusão. Igreja é igreja, templo de Afrodite é templo de Afrodite. Servas do Senhor são servas do Senhor. Sacerdotisas de Afrodite são sacerdotisas de Afrodite. E eu fiquei imaginando o seguinte, que é provável que algumas dessas mulheres que tinham feito parte daquele contexto foram convertidas ao cristianismo e agora querem fazer alguma coisa semelhante ao que faziam lá, que é o que acontece o tempo todo. As pessoas fazem parte, servem os seus deuses, vivem as suas vidas lá fora da igreja, e aí de repente vêm para a igreja e querem implantar os seus pensamentos mundanos. E Paulo diz: não, aqui não é assim. A igreja de Deus não pode parecer com o mundo. A igreja de Deus é diferente. Na antiguidade, a mulher carregava no corpo um sinal da autoridade do marido também. E parece que fazia parte desse contexto. Esse sinal era o véu. Esse mesmo costume, vocês devem saber, que prevalece até hoje em alguns povos do Oriente, ou na maioria dos povos do Oriente. Então, nesses lugares, a mulher honesta não deve aparecer em público sem o véu ou algo correspondente. O que acontecia também naquela época. A gente, por exemplo, vai ver em Gênesis capítulo 24, versículo 65, a Bíblia vai dizer para nós lá que o véu era um sinal de honra e da dignidade das mulheres. O servo de Abraão vai buscar uma esposa para Isaque, e ela vem ali, e de repente Isaque é avistado distante, e antes dela chegar a Isaque, ela coloca o véu. Então, a Bíblia coloca o véu nesse sentido. Em Cantares também, capítulo 4, versículo 1, nós temos isso. E também se considerava o véu um sinal de subordinação da mulher ao seu marido. Por isso, não usavam as mulheres de luto, para entendermos melhor, as prostitutas e as esposas infiéis. E ao que parece, Paulo está pensando também sobre isso. O que o mundo vai achar de uma mulher cristã? Qual o testemunho cristão que nós estaremos dando, ou vocês, irmãs, estarão dando ao mundo, se estão se assemelhando às prostitutas, às infiéis? Vocês estão de luto por acaso? Não é assim. O cristão tem que conquistar o mundo através do seu comportamento diferente. Vocês já imaginaram uma mulher cristã entrando em um lar ou andando em uma cidade semelhante àquelas mulheres que, para aquele contexto, eram consideradas infiéis, eram consideradas prostitutas? O cristianismo seria muito mal visto pelas pessoas. E nós, mais uma vez, entendemos que, ao que parece, Paulo está dizendo que os cristãos, ou as mulheres cristãs daquela igreja, precisavam ter cuidado, para que o culto que elas iriam apresentar a Deus não se tornasse semelhante à desonra.
E aí ele fala também sobre a glória, a partir do versículo 7. Então, no versículo 7, temos aí, o véu simbolizava a submissão que a mulher deveria ter em relação ao marido, e como o homem era feito à própria imagem de Deus, conforme os versículos que citamos aqui, não deveria usar o véu, mas a mulher sim, pois ela estava em uma posição de respeito e submissão ao seu marido. E aí temos o versículo 10. O versículo 10, as mulheres de Corinto compareciam às reuniões sem usar o véu, ou as mulheres que apareciam lá sem usar o véu, estariam desonrando a presença dos anjos, pois estavam, aos olhos do mundo, rebelando-se contra a autoridade devida aos seus respectivos maridos. Parece-me que é isso que Paulo está colocando aqui. Eu lembro também que é provável que você vá ler esse texto por aí, e vai ver algumas histórias. Um exemplo de histórias que temos, que parece meio que mitológico dentro da cultura judaica, que alguns indivíduos utilizam para explicar esse texto, é que acreditavam naquela época que aquelas mulheres lá de Gênesis, que os filhos de Deus desceram do céu e se enamoraram pelas mulheres que eram bonitas, as filhas dos homens. Alguns vão dizer, dentro da cultura judaica, que isso aconteceu principalmente porque os anjos se atraíram pelos cabelos bonitos das mulheres. Mas não nos parece que é isso que Paulo está querendo dizer aqui nesse texto. Eu achei um comentário equilibrado, que o comentário Moody faz sobre esse texto. Ele diz assim: a insubordinação das mulheres na recusa de reconhecerem a autoridade dos seus maridos ofenderiam os anjos que, sob a orientação de Deus, guardam o universo criado e não conhecem a insubordinação. Pelo fato de serem santos, de não terem experimentado o pecado. O certo é que, apesar desse comentário, e apesar daquilo que os judeus acreditavam, o texto é um pouco ainda obscuro. Nós não temos total certeza daquilo que ele está querendo dizer. Porém, nós acreditamos que, apesar da dificuldade que se tem com algumas questões desse texto, a verdade central está diante de nós, que é, nós não temos como oferecer um culto a Deus se não formos submissos a Ele, que é a verdade central do texto. E aí Paulo apresenta um ponto muito importante nesse processo. A vida em Cristo tornou o homem e mulher interdependentes. E aí nós comentamos no texto, nos versículos 11 e 12, Paulo mostra que, apesar dessa submissão da mulher ao homem, eles devem entender que ambos estão ligados entre si, pois no Evangelho não há mais a condição feminina humilhante que havia anteriormente. O Evangelho vence isso. É provável que, ao dizer aquilo que disse do versículo 3 ao versículo 10, os homens compreendessem o texto de uma forma errônea e retornassem a alguns princípios errôneos, que eram os princípios do machismo, eu diria que do domínio opressor que se tinha quanto à questão das mulheres. Apesar da história que nós já citamos sobre Cristo, sobre as mulheres que rodeavam Cristo, sobre a importância das mulheres na história da igreja, no ministério de Paulo, ele cita algumas delas. Então é provável que alguém entendesse do versículo 3 ao versículo 10 erroneamente, e acreditasse que Paulo estava defendendo em si a opressão das mulheres. E aí ele vai fazer esse comentário aqui que é importante, para nos dizer que no Evangelho chegou o tempo em que as diferenças precisam ser deixadas de lado. O Evangelho exige isso do ser humano. A outra coisa que temos é, no Evangelho, o que impera é a certeza de que todos precisamos uns dos outros. E se esse sentimento não existe em nossas vidas, significa dizer que estamos em perigo e caminhando para o inferno. Cristo, eu diria para os irmãos, é o único local nesta terra onde todas as diferenças deixam de existir. Que é o que Paulo está dizendo. No entanto, se você ainda não consegue viver em conformidade com isso, se ainda não consegue viver de forma harmoniosa, apesar das diversidades que temos,
você ainda não é um crente verdadeiro. Porque o que causa guerra entre nós é justamente as tendências pecaminosas de nossa carne. Foi a partir disso, nós dissemos aos irmãos, que o mundo entrou em colapso. Foi a partir disso que o mundo não teve mais jeito. Apesar de Deus chegar ao ponto de matar todo mundo e deixar apenas uma família, logo, logo o mundo se torna pior. Em estado de rebelião contra ele, no sentido de Torre de Babel, e aquilo que nós temos vivido e visto hoje. Nós precisamos entender isso. Eu diria também para os irmãos o seguinte: no meio desta guerra miserável entre machismo e feminismo, a Bíblia nos diz que o homem e a mulher são indispensáveis, um para o outro no Senhor. É isso que temos diante de nós. Na verdade, o homem deve sempre se lembrar, segundo o que o apóstolo Paulo diz, que ele existe porque provém da mulher. Paulo lembra isso. A compreensão correta das Escrituras tornam o nosso culto aceitável a Deus, pois sem submissão à vontade de Deus não há culto. É o que Paulo está dizendo. Não podemos pensar do nosso jeito, agir conforme os nossos próprios padrões, os padrões que nós inventamos, viver em completa desarmonia e ainda assim achar que Deus irá receber o culto que nós oferecemos a Ele como se nada estivesse acontecendo. Isso é algo que nós precisamos lembrar. Não temos como fugir disso. E aí Paulo, no versículo 13, ao versículo 16, vai dizer para nós algo interessante também. Deus estabeleceu uma ordem natural para as coisas. Tudo que a igreja faz, Deus estabeleceu como algo prévio. Nós não temos que inventar nada. A vida em Cristo tornou homem e mulher interdependentes. Eles dependem uns dos outros. Nós, como servos de Deus, dependemos uns dos outros. E eu já disse para os irmãos aqui que o relacionamento entre homem e mulher representa todos os relacionamentos. E, em última instância, a ilustração do nosso relacionamento perfeito que teremos com Cristo em glória, porque não existe um relacionamento tão perfeito na face da terra quanto o relacionamento entre homem e mulher. Então, o relacionamento entre marido e mulher se torna uma ilustração para todos os relacionamentos que nós temos na face da terra, tanto que ele representa aquilo que seremos com Cristo na glória. E aí aqui temos, Deus estabeleceu uma ordem natural para as coisas. Paulo, então, apela para uma avaliação, eu diria, uma avaliação pessoal dos coríntios. E aí ele diz: avaliem vocês mesmos. E essa é a avaliação. É apropriado cultuar a Deus com uma aparência de quem está desonrando? É apropriado isso? Eu me reúno como servo do Senhor para adorá-lo, mas eu não aparento que estou fazendo isso. Eu estou aparentando que, na verdade, estou fazendo o contrário. Eu estou sendo uma desonra para Ele. É apropriado isso? Paulo pergunta. É claro que não é. Ele lembra seus leitores de que a ordem natural das coisas demonstra que o uso do cabelo comprido do homem, naquela época e lugar, era considerado desonroso. E aí você já está acostumado a assistir o filme Jesus de Nazaré, não é? Aquele Jesus com o cabelo grande. Jesus não tinha um cabelo grande. Será algo desonroso para um homem. O único homem judeu que usava um cabelo grande era aquele que estava em voto de nazireu. Desde o Antigo Testamento, o homem tinha que cortar o cabelo. Era um sinal de que o camarada era nazireu. Duas coisas importantes no processo, ou no voto de nazireu: o cara não poderia tomar vinho e não poderia cortar o cabelo. Nós temos a famosa história de Sansão. Mas eu acredito que nós já fomos acostumados com esse negócio
e que se fizerem um novo filme de Jesus e o cabelo não estiver grande, a gente vai achar estranho, não é? Ou estou errado? Jesus não tinha um cabelo grande, tá? Nos dias de Paulo, o costume entre os judeus, o costume entre os gregos e romanos era o ter o cabelo curto, era um costume deles. Entre os israelitas se considerava vergonhoso se um homem tivesse o cabelo comprido. Eu particularmente acredito que João Batista tinha o cabelo comprido. Parece-me que ele se assemelhava à questão de um nazireu em si. Jesus vai dizer que ele não tomava vinho. Talvez ele tivesse o cabelo comprido, não tenho certeza, mas Jesus definitivamente não tinha isso. O homem, conforme eu falei para vocês, está descrito em Números, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5. Só era permitido ter o cabelo comprido se ele tivesse feito um voto de nazireu. Por outro lado, o cabelo comprido, Paulo diz no versículo 15, era uma glória para a mulher. Era uma glória para a mulher. Então Paulo expressa que não deseja, então, que o sentimento de contenda faça parte da igreja de Deus, ao se envolver em uma questão que não vai trazer crescimento espiritual, só vai trazer problema. E aí ele diz o seguinte: ninguém deveria utilizar os temas polêmicos, a ideia seria essa, para distrair a igreja do seu real objetivo. Qual o real objetivo da igreja? É adorar ao Senhor. É adorar ao Senhor. Se alguém chegar e te perguntar qual o objetivo da igreja, algumas pessoas dizem, o objetivo da igreja é evangelizar. Não é evangelizar. A igreja não foi criada para evangelizar. A igreja foi criada, Jesus morreu pela igreja para que tivesse um povo santo que o adorasse em espírito e em verdade. O pastor Franklin Ferreira vai dizer que a evangelização só existe porque não existe adoração. Eu, como servo do Senhor, estou clamando ao mundo para que o mundo venha adorar ao Senhor, por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. A evangelização só existe porque não existe adoração. A resposta seria a seguinte: olha, a igreja tem alguns ministérios em relação a Deus. O primeiro deles é adorar a Deus. Ela foi criada, o ser humano foi criado para a glória de Deus. A igreja tem outro ministério em relação aos irmãos, a própria igreja, que é a edificação dos santos. E a igreja tem um terceiro ministério, ou um terceiro propósito, que é em relação aos perdidos, que é a evangelização. Mas por todo lugar que eu vou, alguém pergunta, qual é o propósito da igreja? É evangelizar. A igreja tem que fazer isso. Mas se eu não cumpro com a minha parte principal, que é adorar a Deus, eu não vou evangelizar nada. Notem só, os apóstolos só estiveram preparados para a evangelização do mundo, ou para dizer, mundo, venha adorar ao Senhor, cumpra com o seu propósito, depois que eles mesmos aprenderam a adorar ao Senhor. Jesus os ensinou corretamente, e eles estavam preparados para isso. Eles tiveram que ficar em Jerusalém, mesmo quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, para receberem poder, para fazerem ou para cumprirem a evangelização. Se não se tem vida, não se tem adoração e não se tem evangelização. Existem muitas pessoas que estão evangelizando por aí sem vida, porque não entendem que o propósito fundamental é esse. E eu sempre lembro, por exemplo, de Jesus com Maria e Marta. Jesus Cristo chega a dizer, Marta, por que tu andas preocupadas com essas coisas aí? Maria escolheu a melhor parte, que é a adoração. E tem muita gente que às vezes confunde o servir a Cristo no sentido de fazer alguma coisa no contexto igreja com a parte de adoração pessoal. Existe uma diferençazinha. Outro destaque que fazemos aí é o seguinte: alguns utilizavam as reuniões para semear discórdias e levar os irmãos a afastarem-se do propósito principal. Vocês vão perceber isso no versículo 17, versículo 18, versículo 19. E aí o versículo 16, Paulo vai dizer, mas se alguém quiser fazer polêmica a respeito
a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Alguns teólogos defendem que o costume do véu não era restrito a Corinto, já que Paulo diz assim, nem as igrejas de Deus. Então eu li alguém dizendo isso. Então, se o texto está no plural, Paulo está se referindo que aquele era um costume comum, não apenas a Corinto, mas outras igrejas. Mas quando você olha para o texto mesmo, precisamos entender isso, ele não diz que as outras igrejas faziam isso, mas que elas não polemizavam acerca desse assunto. É isso que ele está dizendo na frase. Eu encontrei também teólogos que defendem que esse era um costume restrito a Corinto, que é o caso de um deles, chamado William Berkeley, ou até mesmo das igrejas do primeiro século. Ele vai comentar sobre isso, mas não se aplica a nós hoje. Ele diz, por outro lado, há aqueles que defendem o uso do véu. Inclusive nós temos até uma igreja no Brasil, chamada Igreja do Véu, que é a Igreja Cristã do Brasil, e chamam a atenção nesse sentido aí, para o fato de que Paulo está falando sobre princípios eternos. Eu vi inclusive alguns comentaristas, até esse comentário do Moody, dizendo que Paulo está falando sobre princípios eternos. Então nesse caso o véu seria algo que não se resumia ou não se restringia apenas à cultura de Corinto, deveria ser usado. As irmãs hoje deveriam estar com um véuzinho na cabeça. Aqui a base disso ele fala sobre princípios eternos. Quais os princípios eternos que o texto coloca? Relação entre homem e mulher, que é uma relação predefinida desde Gênesis capítulo 2, a relação entre Cristo e a igreja, e a relação entre Deus Pai e Deus Filho. Então, a partir disso, eles questionam se o uso do véu não seria válido ainda hoje. O que eu digo sobre isso? Eu acho que é muito equivocado esse tipo de pensamento, principalmente pelo fato de que o véu simbolizava a submissão, e neste contexto específico, o bom testemunho cristão por parte das mulheres, e a isso que ele se refere. Ele está se referindo em si, a verdade é essa, não é diretamente a questão do véu. Portanto, o princípio fundamental defendido por esse texto é esse. O que significa para nós, dentro da nossa cultura, um bom testemunho? Estar nesse lugar e ser considerado como alguém que está vestido adequadamente. Um cristão que anda na rua por aí e as pessoas olham para ele e dizem, esse camarada aí está vestido adequadamente de acordo com os nossos princípios, com aquilo que nós consideramos como princípio cultural, de boa fama. Um exemplo. Digamos assim, você é uma mulher e é casada. E aí você faz parte desta igreja, você sai na rua por aí, com aquele vestidinho, tomara que calha, geralmente preto, que é o que a gente vê por aí, com praticamente a coxa toda de fora. Alguém vai lhe ver, qualquer pessoa que for ver você aí, o que a pessoa vai pensar sobre você? É provável que essa pessoa conclua que você não é um cristão, que não faz parte dessa igreja, ou até mesmo que não é um católico, é uma pessoa comum, e que não é uma mulher casada, digamos assim, e que talvez seja uma mulher que esteja preparada para qualquer coisa que vier. Alguns vão dizer, não, esse pensamento do pastor é machista. Se for, o de Paulo também era, porque ele estava preocupado com a boa fama das irmãs. O bom testemunho cristão sempre foi algo que a Bíblia zelou. O povo de Deus tem que ser diferente. Se isso é ser machista, que seja, mas é o que a Bíblia diz. Paulo, inclusive, vai dizer lá para a igreja de Éfeso sobre como as mulheres deveriam se vestir. Ele diz, olha, não devem se ataviar aí com um monte de pedras para ir para a igreja, participar de um desfile, para dizer que você tem
pérolas boas, você é rico, você tem roupas boas ou qualquer coisa assim. Por outro lado, Paulo diz que não devem se vestir de forma indecorosa. A Bíblia diz isso. Esses princípios ultrapassam qualquer princípio cultural, fazem parte do testemunho cristão. Só que nós estamos vivendo em um momento onde as pessoas dizem, não se meta na minha vida, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. E as pessoas não dizem isso apenas para pastor, para crente, elas dizem para os seus pais em casa. O indivíduo que diz assim para o pastor, ou para qualquer membro da igreja, eu faço desse jeito, eu me visto desse jeito, não se meta na minha vida, é um cara que não respeita o pai e a mãe. Pode ir lá, pode conversar com o pai e com a mãe para você ver se ele respeita o pai e a mãe. Não é só você não. Esse tipo de gente que não é submisso a ninguém neste mundo, não é e não pode ser submisso a Deus. É o que Paulo está tratando aqui. Se a mulher, dentro dessa cultura, não estava em submissão ao seu marido, diante daqueles princípios que foram pré-estabelecidos, que eram princípios que eram até morais, de boa fama, essas mulheres não poderiam oferecer um culto a Deus. Porque se você não é submisso a alguém, você não pode ser submisso a Deus. Isso faz parte de todos, eu diria que de todos os contextos de nossa vida. O indivíduo que não é submisso ao seu pai e à sua mãe, não pode cultuar a Deus, porque não vai ser submisso a Deus. A Bíblia vai até dizer assim, se você não ama seu irmão, a quem você vê, que você convive com ele, como é que você vai amar a Deus se você nunca viu? Como é que você não é submisso ao seu pai, à sua mãe, ou aos seus relacionamentos, onde tem alguém com uma figura de autoridade, e mesmo assim você vai dizer, não, Senhor, eu sou submisso a Ti? Não é. Parece-me que é isso que Paulo está colocando. Um pastor me contou esses dias aí, pastor conhecido de praticamente todos os batistas paraenses, ele contava para nós uma história sobre uma igreja batista que nós também conhecemos. E ele disse o seguinte, que essa igreja estava no processo de sucessão pastoral, e tinha uma irmã nessa igreja, filha de um pastor famoso aqui do nosso estado, que não queria um pastor na igreja. Ela chegou e disse, eu não quero pastor na igreja. Pastor, eu tenho uma dificuldade de submeter-me a qualquer pessoa que seja, por isso eu não quero pastor. Eu não gosto de me submeter a ninguém. E aí, por isso ela colocou na cabeça que a igreja não deveria ter pastor. Já que ela era, nessa época, presidente da igreja, então ela diz, aqui eu mando em tudo, não devo me submeter a ninguém. Se vier um pastor, eu vou ser a vice-moderadora da igreja, e ele vai estar com uma autoridade acima da minha. A conclusão para Deus é, se você não consegue se submeter a qualquer autoridade que seja, você não se submete a Deus. Você não está apto para prestar culto a Deus. Não há como adorar o Senhor em submissão, se você não consegue nem ao menos ser submisso em seus relacionamentos humanos. Não há. Se o seu filho não respeita você, não é submisso, não tem como servir a Deus. Não existe isso. Quando duas pessoas distintas entendem, que embora com as diferenças dependem uma da outra, e ambas dependem de Cristo, a triunidade de Deus é adorada de uma forma perfeita. Precisamos entender isso. E aqui nós iremos fazer algumas considerações finais com os irmãos. Eu começo perguntando, qual é o seu propósito cristão? Adorar ao Senhor da forma como Ele estabeleceu, que é justamente em submissão. Esse é o propósito de cada um de nós. Qual o seu dever cristão? Se comportar de acordo com a sua responsabilidade prescrita nas Sagradas Escrituras. Então, o texto vai dizer que é um padrão pré-estabelecido. Eu não estou aqui como pastor para criar regras. Inclusive, o primeiro sermão que eu preguei aqui na igreja, eu falei algo que lembro hoje muito bem. Quando Jesus Cristo escolheu os seus apóstolos, a palavra que está dentro do contexto lá, a palavra que rodeia a questão do ser apóstolo, é justamente o arauto.
Ele é um anunciador de algo que ele não inventou, que é o querix. Ele é o arauto. Ele anuncia o querigma, que é uma mensagem de um arauto enviada por um rei, que ele simplesmente chegava e dizia assim: assim diz o rei, ele falou isso para vocês, e aí ele vai descrever tudo aquilo que o rei falou. A mensagem do evangelho não é algo que foi criado por mim ou criado por alguém. Assim mesmo é o comportamento que o cristianismo prescreve para nós. É as escrituras, e eu devo me comportar desse jeito. A outra coisa, não há como adorar o Senhor em submissão se você não consegue nem ao menos, mais uma vez, ser submisso em seus relacionamentos humanos. Não tem. Outra coisa, quando duas pessoas distintas entendem que, embora com diferenças dependem uma da outra e ambas dependem de Cristo, a triunidade é adorada verdadeiramente. A outra coisa, necessitamos voltar urgentemente à Bíblia e deixar todos os demônios que nos têm servido de empecilho para realizarmos uma adoração genuína, uma adoração bíblica, uma adoração genuína a Deus. Nós precisamos deixar o mundo para lá com aquilo que o mundo defende como algo correto. Precisamos servir ao Senhor. Mas infelizmente a gente percebe que não é isso. O tempo todo nós temos visto alguns pensamentos de pessoas que vão de encontro àquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia estabeleceu para a sua igreja. Mais uma vez nós precisamos lembrar o que o texto diz: sem submissão não há culto. Não há culto. Se nós não estivermos dispostos a nos submetermos aos nossos relacionamentos humanos, nós não temos como nos relacionar com Deus. O culto a Deus deve ser oferecido em uma postura de submissão, e também em uma postura aonde as pessoas olham para mim e dizem de fato: esse indivíduo é aquilo que ele defende. Eu não tenho como defender a decência se eu não sou decente, a começar da forma como eu me visto. As irmãs estavam querendo fazer uma rebelião lá na igreja, dizendo: não, agora a gente vai ser assim. Não interessa, o cristianismo nos libertou para sermos aquilo que nós queremos ser. E Paulo diz: não, não é assim. Na igreja de Deus há um padrão, e o padrão é dele, não é nosso. Nós não temos como criar padrões, nós não temos como criar aquilo que nós achamos ser correto. E assim, Paulo encerra esse assunto. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos. Por isso nós estaremos encerrando e orando. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos e engrandecemos o teu santo nome. A tua palavra é viva e eficaz, e como ela mesmo diz, mais penetrante ou mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela tem um poder de dividir as coisas, pela profundidade que ela tem, para encontrar aquilo que precisa ser mudado no mais profundo do nosso ser, do nosso coração pecaminoso. Pai glorioso, nós te pedimos que a tua palavra que está aqui diante de nós auxilie-nos na vida que nós precisamos ter diante de ti a cada dia. Nós sabemos que este texto é difícil de compreendermos alguns detalhes dele, devido à questão dos costumes serem tão distantes dos nossos costumes atualmente. Mas o princípio que nós temos aqui, Pai, se manifesta como um princípio eterno para nós. O Senhor não aceita culto de quem é insubmisso em seus relacionamentos familiares, em seus relacionamentos sociais. Quem não se comporta da forma devida no contexto em que vive,
não pode ter um culto aceito diante do Senhor. E eu te peço que esse princípio seja algo que transforme os nossos corações para o louvor da tua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém.